A tensão explode na Rua da Bica. Sandra Oliveira, a mais poderosa bilionária de Lisboa, está frente a frente com Rui Santos, o cantoneiro do lixo que conseguiu fazer o que ela, com toda a sua riqueza e influência, não conseguiu, fazer a sua filha sentir-se segura. Quem julga que é, sibilou Sandra, a sua respiração a tremer de fúria contida, os seus nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos. Acha que compreende a minha filha melhor do que eu? Rui pousou calmamente a sua luva coberta de pó sobre o contentor do lixo, levantou a cabeça e olhou diretamente para a mulher trêmula. A sua voz era profunda, mas firme, um contraste gritante com a agitação dela. Eu não preciso de compreender. Só preciso de ouvir. Ouvir o quê? Sandra deu um passo em frente, os seus olhos a faiscar como brasas. A menina não diz uma palavra há 6 anos. 6 anos. O que é que podia ter ouvido? Os lábios de Rui curvaram-se ligeiramente, um sorriso que não chegava aos olhos, o seu olhar inabalável. Exatamente. Nesses 6 anos, alguma vez esteve verdadeiramente em silêncio para a ouvir? Ou limitou-se a falar, a pressionar, a exigir que ela respondesse? As palavras caíram como uma bufetada direta no coração de Sandra. Atrás das grades de ferro forjado, os olhos de Mariana arregalaram-se enquanto ela seguia cada troca de palavras. Pela primeira vez na sua vida, a menina testemunhava alguém a ousar dizer à sua mãe coisas que ela nunca se permitira ouvir. Esta é a história de como uma discussão que parecia ser apenas fogo e raiva se tornou o início do caminho de uma criança para a cura. Se acredita que há verdades que devem ser ditas, por mais difíceis que sejam de ouvir, subscreva agora o Tempo de Histórias Verdadeiras, para não perder histórias tão cativantes e emocionantes como esta. Mas o que poderia levar uma orgulhosa mulher bilionária a gritar com um trabalhador da limpeza? E por que é que uma criança criada no luxo encontraria paz num par de mãos calejadas? Para responder a isso, precisamos de recuar no tempo até ao pesado silêncio dentro da casa senhorial na Lapa. Lisboa, segunda-feira de manhã. 2 vidas completamente diferentes começam um novo dia, sem saberem que, em apenas alguns dias, o destino as forçaria a cruzar-se de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. Lapa, 5h30 da manhã. Sandra Oliveira acordou antes de o despertador tocar, não porque quisesse, mas porque o seu sono era sempre assombrado pelo mesmo pesadelo, a sua filha a chamar mamã, com uma voz doce. E depois, ao abrir os olhos, a realidade cruel desabava sobre si. 6 anos tinham passado, e ela nunca mais tinha ouvido aquela voz. Deitada na sua cama de casal grande, Sandra olhou pela janela do 3º andar. Lá fora, a Lapa despertava. As casas senhoriais, com as suas fachadas de tons pastel e varandas de ferro forjado, alinhavam-se como velhos soldados, guardando silenciosamente os segredos do passado. Droga, murmurou Sandra, os olhos colados ao telemóvel. 47 e-mails tinham chegado desde as 23 horas da noite anterior. Wall Street nunca dormia, e Sandra também não. Mas antes dos e-mails, ela cumpria o hábito que mantinha há 4 anos, ouvir. Descalça sobre o tapete persa, parou em frente à porta de Mariana. Pressionando o ouvido contra a madeira de carvalho maciço, Sandra susteve a respiração, esperando, apenas por uma vez, ouvir a sua filha a falar sozinha, a cantarolar uma melodia, ou mesmo a suspirar suavemente. Silêncio. Sempre o silêncio. Sandra empurrou suavemente a porta. Mariana dormia profundamente, agarrada ao urso de peluche castanho. A última prenda de Paulo, o marido que morrera num acidente de carro. A luz da rua coava-se através das cortinas, lançando réstias douradas pálidas sobre aquele rosto angelical. Sê forte, minha pequenina, sussurrou Sandra. Hoje vai ser diferente. Eu acredito que vai. Mas, no fundo, ela sabia que estava apenas a mentir a si mesma. A apenas 15 minutos de distância, num apartamento modesto em Chelas, Rui Santos acordava o seu filho de uma forma muito diferente. Acorda e brilha, campeão. Rui deu uma palmada na perna de Diogo. Cheira a isso. As famosas rabanadas do pai. Diogo, de 12 anos, alto e com os mesmos olhos da sua falecida mãe, riu-se sonolentamente. O pai diz sempre que as rabanadas são famosas, mas só as fazes para mim. Exatamente. É por isso que és o miúdo mais sortudo de Lisboa. Rui sentou-se na beira da cama. Segunda-feira, lembras-te do que eu digo sempre. Nova semana, novas oportunidades, repetiu Diogo com um meio sorriso. É o meu rapaz. Sentaram-se juntos na pequena cozinha. A luz da manhã entrava pela janela sem cortinas. Nada de luxos, apenas uma velha mesa de madeira, 2 cadeiras desiguais, o cheiro a rabanadas a misturar-se com o do café. Mas aqui havia algo que a mansão de milhões de euros de Sandra nunca teve. Risos. Pai, disse Diogo cuidadosamente enquanto deitava o mel. Ontem,
o Gonçalo na escola perguntou por que é que não trabalhas no escritório como os outros pais. Rui gelou, com o garfo e a faca na mão. Era uma pergunta que ele esperava, mas para a qual nunca estava preparado. Então, o que é que disseste? Eu disse, o meu pai é o homem mais forte que conheço, e as pessoas fortes fazem o que for preciso para cuidar da sua família. Rui virou-se, escondendo os olhos marejados. Achas mesmo isso? Diogo assentiu, a sua voz invulgarmente séria para um rapaz de 12 anos. Acho que o Gonçalo pode ter um pai de fato e gravata, mas esse pai de certeza que não sabe fazer rabanadas com sabor à felicidade. Rui riu-se por entre o nó na garganta. E essa era a diferença entre as duas famílias. Uma tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha risos. A outra tinha pouco, mas transbordava de amor. Poderá estar a pensar que estes dois mundos nunca colidiriam. Uma poderosa bilionária com uma agenda preenchida ao minuto e um pai solteiro e tranquilo a fazer pela vida. Demasiado distantes, demasiado opostos. Mas numa cidade como Lisboa, onde as antigas ruas de calçada levam a bairros de dificuldades, por vezes basta um momento e tudo muda. Lapa. 2 horas depois. Sandra estava sentada no seu Bentley, com o telemóvel pressionado contra o ouvido enquanto o carro parava em frente ao Colégio de São José. Através do vidro à prova de bala, ela observava Mariana entrar silenciosamente no edifício, sem falar com ninguém. Sandra, ainda estás aí? A voz do diretor financeiro estalou na linha. Precisamos da tua aprovação para o negócio de Tóquio antes do meio-dia. Sim, aprova, respondeu Sandra mecanicamente, os olhos ainda fixos em Mariana. Outra menina correu para meter conversa. Mariana apenas sorriu, acenou com a cabeça e afastou-se. Sandra mordeu o lábio. Sandra, insistiu o diretor financeiro. Eu disse, aprova, Carlos. E marca outra sessão com a equipa de terapia. Precisamos de tentar algo diferente. Desligando, Sandra recostou-se no assento de couro. Hoje tinha 9 reuniões, 3 entrevistas, uma sessão de fotos para uma revista, e à noite voltaria para casa para uma filha que ainda não lhe diria uma única palavra. Entretanto, em Chelas, Rui conduzia o seu velho UMM até ao depósito da empresa municipal de recolha de lixo. Na rádio, tocava uma canção dos chutes e pontapés e ele cantava, batendo no volante. Bom dia, Rui. Manuel, um colega de 60 anos, acenou. Sempre madrugador, Manuel. Pássaro madrugador apanha lixo mais cedo, sorriu Rui. Como está a Ana? Manuel suspirou. O médico diz que a artrite dela está pior, mas ela é teimosa, está todos os dias na horta. Rui ouvia com uma atenção rara. Desde o falecimento da sua Sara, ele tinha compreendido uma coisa. Cada momento com os entes queridos é precioso. Diz-lhe que se precisar de ajuda, eu passo por lá. O Diogo também devia aprender o que significa realmente comunidade. Manuel riu-se, dando-lhe uma palmada no ombro. Já tens que chegar com que te preocupar, Rui. Rui abanou a cabeça. Ainda mais uma razão para ensinar o meu filho. Comunidade é onde se dá, não apenas onde se recebe. A vida tem uma forma estranha de juntar as pessoas quando elas mais precisam umas das outras. E apenas um dia depois, no que parecia ser uma manhã normal, estes dois mundos colidiriam de uma forma que ninguém esperava. Porque, por vezes, um encontro casual torna-se um ponto de viragem para toda a vida. E, por vezes, uma criança silenciosa é a própria voz que 2 adultos precisam de ouvir. Terça-feira, 8h15 da manhã. Na Rua da Bica, o familiar caminhão verde do lixo de Rui Santos descia a antiga rua de calçada de Lisboa. Esta não era a sua rota favorita, não pelo trabalho pesado, mas porque sentia sempre que tinha entrado num mundo que não era o seu. Lapa, murmurou Rui, os seus olhos a percorrerem as mansões de milhões de euros alinhadas como fortalezas. Um sítio onde as pessoas têm tudo, exceto tempo umas para as outras. Ele parou em frente ao número 412, uma mansão de 3 andares com portões pretos brilhantes e um jardim perfeitamente aparado. Rui tinha ouvido os colegas mencionarem esta família, a bilionária mais jovem de Portugal, a viver com a sua filha de 6 anos. A criança que a alta sociedade apelidava friamente de o anjo mudo. Que alcunha estranha para uma miúda, franziu Rui o sobrolho, arrastando o pesado contentor do lixo. Toda a criança devia ser barulhenta e desarrumada. É isso que é ser criança. Precisamente quando estava prestes a despejar o lixo, um pequeno som veio de trás. Rui virou-se. Atrás das grades de ferro, estava uma menina de cerca de 6 anos. Cabelo dourado, olhos azuis penetrantes. O seu elegante vestido cor-de-rosa apenas realçava o contraste gritante com a tristeza no seu olhar.
Uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Olá, princesinha. Rui pousou o contentor, agachando-se ao nível dos olhos dela. Estavas a falar comigo. Mariana acenou com a cabeça, o seu dedo mindinho a apontar para a pilha de lixo. Rui seguiu o seu gesto. Entre os sacos de plástico e as caixas, um urso de peluche castanho jazia esmagado. Oh, não. Esse urso é teu. Mariana acenou vigorosamente, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Não chores. Eu vou buscá-lo. Rui pegou cuidadosamente no urso, limpou-lhe o pó e segurou-o como um tesouro. Como é que ele se chama? Mariana abriu os lábios, mas não saiu nenhum som, apenas um olhar suplicante. Está tudo bem. Não tens de dizer. Rui passou gentilmente o urso através do portão. Olha para ele. Tão fofinho, com laço e tudo, tão arrumadinho. Deve ser muito especial. Mariana abraçou o urso com força e, pela primeira vez, os seus lábios curvaram-se num sorriso. Pequeno, mas real. Sabes uma coisa? Rui baixou a voz calorosamente. O meu filho Diogo tem um urso igualzinho ao teu. Talvez os dois ursos sejam primos distantes. Mariana inclinou a cabeça, curiosa. Todas as noites, o Diogo conta ao urso dele histórias sobre a escola, sobre os sonhos, e até sobre as saudades da mãe. Falar com o urso é mais fácil do que falar com as pessoas, porque os ursos não julgam. Eles só ouvem. Naquele momento, algo milagroso aconteceu. A menina que estivera em silêncio durante 6 anos encontrou a primeira pessoa que a fez querer comunicar. Mariana apontou para Rui, depois para si mesma, e depois abraçou o seu urso com força. Estás a perguntar se os ursos também podem dar abraços, riu-se Rui. Claro que sim. E esses abraços são mágicos. Fazem tudo parecer mais leve. Para si, isto pode parecer nada mais do que uma conversa passageira. Mas para Mariana, foi a primeira vez que não sentiu pressão, nenhuma força para falar. Por vezes, os momentos mais pequenos plantam as sementes para as maiores mudanças, e esta foi a primeira semente. No escritório do segundo andar, Sandra Oliveira estava agarrada ao seu computador portátil quando Maria, a empregada, irrompeu alarmada. Menina Sandra, venha depressa. A Mariana está lá fora com o homem do lixo. Sandra levantou-se de um salto, o coração a bater descompassado. O quê? Ela nunca vai lá fora sozinha. Correu para a varanda. A visão à sua frente fê-la agarrar-se com força ao corrimão. Mariana, a sua filha, que nunca deixara ninguém aproximar-se, estava a ouvir atentamente um homem estranho e até a sorrir. Oh, meu Deus, sussurrou Sandra, os olhos úmidos. Ela está a reagir. Mariana apontava, acenava, até soltava risinhos. Reações que Sandra implorara durante 6 anos e nunca recebera. Naquele momento, Sandra, a mulher que controlava tudo na sua vida, foi abalada por uma constatação. Havia coisas que ela não podia controlar. E talvez fosse exatamente disso que a sua filha precisava. Lá fora, no pátio, a conversa continuava. Rui sorriu. Sabes o que eu acho? Acho que o teu urso tem guardado todas as palavras que quiseste dizer nestes últimos 6 anos. E um dia, quando estiveres pronta, ele vai devolvê-las. Mariana agarrou o urso, os seus olhos a iluminarem-se. Pela primeira vez na sua vida, sentiu-se compreendida sem palavras. Rui levantou-se. Tenho de ir agora, princesinha. Mas volto amanhã, à mesma hora. Quem sabe? Talvez nessa altura me apresentes o teu urso de uma forma especial. Mariana acenou, agitando a sua mãozinha. Rui tinha acabado de se virar quando uma voz fria cortou o ar. Com licença. Ele virou-se. Uma mulher alta, cabelo loiro impecavelmente preso, um fato preto elegante. Mesmo sem apresentações, Rui soube. Sandra Oliveira. Sim, minha senhora, falou Rui. Não sei o que está a fazer, mas a minha filha não tem permissão para falar com estranhos. Rui olhou para Mariana, agora escondida atrás das grades, a abraçar o seu urso com mais força, e depois respondeu calmamente, com o devido respeito, minha senhora. A sua filha esteve a falar comigo à maneira dela. Sandra gelou. Ela não fala com ninguém. Ela tem uma condição médica. Rui susteve o seu olhar. Lamento, mas só nestes poucos minutos, ela disse-me mais do que disse nos últimos 6 anos. Os olhos de Sandra percorreram-no. O uniforme laranja manchado, as luvas empoeiradas, o cheiro a lixo. Agradeço a sua gentileza, mas ela precisa de médicos, não de conversa fiada de um estranho.
Rui acenou ligeiramente. Os médicos são ótimos, mas acredito que, por vezes, o que uma criança mais precisa é simplesmente de alguém disposto a ouvir. O ar tornou-se pesado. Sandra sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Acho que devia ir-se embora agora. Rui virou-se para ir, mas antes de se afastar, olhou para trás. Até amanhã, princesinha. Não te esqueças do que falamos. O caminhão do lixo afastou-se lentamente. Mariana permaneceu, a observar até ele desaparecer no final da rua. Mariana, entra. Agora, chamou Sandra, mas pela primeira vez na sua vida, Mariana não obedeceu imediatamente. Ficou mais um momento, a agarrar o seu urso com força, e depois entrou. E Sandra soube que algo tinha mudado. Algo para além do seu controlo. Naquela noite, no apartamento de Rui. Pai, tens estado calado hoje, disse Diogo enquanto pegava numa rabanada. Aconteceu alguma coisa? Rui sorriu fracamente. Estou só a pensar numa menina que conheci esta manhã. Fez-me lembrar de ti quando a mãe faleceu. Diogo acenou, pensativo. Lembro-me que nessa altura eu não queria falar com ninguém. Estava zangado com toda a gente, exceto contigo. Por que é que exceto comigo? Perguntou Rui. Porque não tentaste consertar-me. Apenas te sentaste comigo. Rui abraçou o filho. É isso mesmo. Às vezes, as pessoas não precisam de ser consertadas. Só precisam de alguém disposto a sentar-se ao lado delas em silêncio. Entretanto, Sandra estava do lado de fora do quarto de Mariana, a ouvir. E pela primeira vez em semanas, ouviu pequenos sons. Não palavras claras, apenas sussurros para o seu urso de peluche, mas inconfundivelmente de Mariana. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Sandra encostou-se à parede. 5 minutos. 5 minutos com aquele homem fizeram o que eu não consegui fazer em 6 anos. A resposta, embora ela não estivesse pronta para admitir, era inegável. Rui tinha dado a Mariana algo que toda a sua riqueza não podia comprar. Aceitação incondicional. Mas isto era apenas o começo. Porque nos dias que se seguiram, à medida que Rui continuava a aparecer e Mariana continuava a mudar, Sandra enfrentaria a questão mais difícil da sua vida. Teria ela a coragem de admitir que estivera errada? E aquela discussão acalorada que viu no início foi o resultado de 3 meses de tensão, mal-entendidos e, finalmente, uma verdade dolorosa que ambos tiveram de enfrentar. O que começou como um encontro casual rapidamente se tornou uma rotina diária, e Sandra não podia mais ignorá-lo. Todas as manhãs, às 8h15, Mariana esperava junto à janela. E todas as manhãs, Rui passava 5 a 10 minutos a falar com a menina através das grades. Sandra observava da varanda do segundo andar, o coração a bater descompassado cada vez que a sua filha respondia. Isto não está certo, dizia a si mesma. Não sei nada sobre ele. Na quinta-feira, Sandra decidiu agir. Ligou para a empresa municipal de recolha de lixo. Bom dia, fala Sandra Oliveira da Rua da Bica. Gostaria de perguntar sobre um funcionário, Rui Santos. Há algum problema, minha senhora? A voz do supervisor soou preocupada. Só preciso de saber que tipo de pessoa ele é. O Rui. Ele está aqui há 4 anos, nunca se atrasa, nunca se queixa, faz sempre mais do que a sua parte. Por que pergunta? Sandra hesitou. Ele tem falado com a minha filha. Então, isso parece o Rui. Ele também tem um filho. Um verdadeiro homem de família. A esposa faleceu há alguns anos. Ele tem criado o rapaz sozinho desde então. Essa informação fez Sandra parar. Ela tinha-se preparado para o pior cenário. Mas Rui Santos parecia ser um homem decente. Mariana começou a mudar. Coisas pequenas, mas claramente visíveis. Na segunda-feira, ela terminou o pequeno almoço sozinha, algo que nunca tinha acontecido antes. Na terça-feira, colocou um desenho no parapeito da janela, um caminhão do lixo laranja e 2 pequenas figuras, uma de laranja, outra de cor-de-rosa. Na quarta-feira, Maria relatou a Sandra, menina Sandra, a Mariana sorriu hoje. Não um sorriso forçado, um sorriso a sério. O peito de Sandra apertou-se. A sua filha estava a sorrir para um estranho. Com a sua mãe, ela continuava em silêncio. Talvez eu devesse falar com ele, dizia Sandra a si mesma. Perguntar o que ele tem feito. Mas sempre que estava prestes a sair, havia uma reunião urgente, um e-mail premente ou uma chamada de Tóquio. Quando olhava para cima, Rui já tinha partido, e Mariana estava de volta à casa. Rui começou a contar a Mariana sobre o seu filho. O Diogo começou o ciclo este ano, disse ele enquanto trocava os contentores do lixo.
Ele estava com medo no primeiro dia. Sabes o que eu lhe disse? Mariana abanou a cabeça, os olhos arregalados. Eu disse-lhe que sentir-se nervoso significa que te importas, e importar-se nunca é uma coisa má. Mariana acenou com a cabeça e apontou para o peito. Isso mesmo, princesa. Tudo o que é teu vive aqui, não é? Pela primeira vez, alguém disse a Mariana que o silêncio não era a falta de sentimentos. Era ter sentimentos a mais. Rui também começou a notar lentamente os pequenos sinais de Mariana. Ela abraçava o seu peluche quando estava triste, apontava para o céu quando estava feliz e olhava sempre para o oeste sempre que ele partia. A direção onde o seu pai tinha morrido a caminho de casa. Tens saudades do teu pai, não tens? Perguntou Rui suavemente um dia. Mariana acenou com a cabeça, os olhos a brilhar. Sentir falta daqueles que amamos é normal. O Diogo sente falta da mãe todos os dias. O amor não desaparece quando as pessoas partem. Apenas muda de forma. Pode pensar que estas eram apenas breves conversas através das grades. Mas para Mariana, foram os primeiros tijolos de uma ponte da isolação para a conexão. E para Sandra, cada sorriso, cada olhar da sua filha rachava o seu escudo de controlo. Mais uma fissura de cada vez. Sandra começou a reorganizar a sua agenda para observar discretamente. Ela viu que Rui não falava apenas, ele ouvia. Ele ouvia verdadeiramente. Mariana apontava para um pássaro. Rui falava sobre pássaros. Ela apontava para as nuvens. Ele descrevia as suas formas. Ela apontava para o peito. Ele falava sobre o amor. Ele está a ensiná-la que a comunicação não requer palavras, percebeu Sandra de repente. E que ela merece ser ouvida. Mas quanto mais ela observava, mais a culpa a corroía. Porque é que a sua filha estava mais à vontade com um estranho do que com a sua própria mãe? Numa sexta-feira de manhã, Sandra decidiu descer até ao portão. Senhor Santos. Rui virou-se e acenou com a cabeça. Menina Oliveira, bom dia. Quero agradecer-lhe por ser gentil com a Mariana. Ela é uma menina especial. É fácil ser gentil com ela. Sandra olhou para Mariana, de pé atrás das grades como de costume. Posso perguntar, sobre o que é que os dois falam? Sobre tudo e sobre nada, sorriu Rui. Hoje, ela transformou as nuvens em animais. Ontem, cantarolou a canção de que o seu peluche gosta. Ela cantarolou, sobressaltou-se Sandra. A Mariana não emite um som há anos. Talvez ela só precisasse de alguém para cantarolar com ela. Naquele momento, Sandra compreendeu. O problema não era que Mariana não conseguia falar. Era que ela não tinha conhecido ninguém a quem valesse a pena falar. Tudo virou do avesso quando um paparazzo tirou uma foto de Mariana e Rui. A manchete foi explosiva. Bilionária deixa filha brincar com trabalhador do lixo. Escândalo. A imagem espalhou-se pela internet. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência. Sandra, isto está a prejudicar a imagem da empresa, disse o presidente. Os investidores estão a fazer perguntas. Que perguntas? Sobre a minha filha falar com uma pessoa gentil. Sobre o seu julgamento. Sobre as suas prioridades. Sobre se consegue separar a vida privada da responsabilidade empresarial. Sandra sentiu o mundo que tinha construído começar a vacilar. Tudo porque a sua filha tinha finalmente encontrado alegria. Sandra tomou uma decisão. Esta ligação tinha de acabar. Quando Rui chegou como de costume, ela já estava de pé no portão. Senhor Santos, precisamos de falar. Sim. Isto tem de parar. As suas conversas com a minha filha terminam aqui. Rui olhou para Mariana atrás das grades, a confusão a inundar os olhos da menina. Posso perguntar porquê? Porque isto não é apropriado. O senhor não compreende a história dela, as necessidades dela. Que necessidades? Interrompeu Rui gentilmente. A necessidade de ser ouvida, de ser compreendida, de sentir que os seus pensamentos têm valor. O senhor não compreende. Não, Rui permaneceu calmo, mas firme. A senhora é que não compreende. Durante 6 anos, ela tem tentado dizer-lhe algo. A senhora não a ouviu. Tentou consertá-la. Sandra engasgou-se. Ela é minha filha. Eu sei o que é melhor para ela. Sabe mesmo? Nos últimos 3 meses, eu vi-a ganhar vida. E agora quer tirar-lhe isso. Só porque um tipo com uma câmara diz que não fica bem. Quem julga que é, a voz de Sandra tremeu de raiva. Acha que compreende a minha filha melhor do que eu.
Rui pousou as suas luvas sujas no contentor do lixo e olhou diretamente nos olhos da mulher tensa. Eu não preciso de compreender. Só preciso de ouvir. Ouvir o quê? Sandra aproximou-se. A minha filha não fala. 6 anos sem uma palavra. Exatamente, Rui manteve a compostura. E nesses 6 anos, alguma vez esteve verdadeiramente em silêncio o suficiente para a ouvir? Ou limitou-se a falar, esperando que ela respondesse? Sandra sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Atrás das grades, Mariana olhava, sem pestanejar. Pela primeira vez na sua vida, alguém estava a dizer à sua mãe o que a sua mãe precisava de ouvir. Ela não precisa de ser consertada, continuou Rui. Ela precisa de ser aceite. Ela precisa de alguém que se possa sentar com ela em silêncio sem se sentir ameaçado. Ela precisa, chega, sibilou Sandra. Não tem o direito de me falar sobre a minha filha. Então, que direito tem a senhora de impedir a sua filha de ser feliz? A pergunta atingiu Sandra como um golpe. Pela primeira vez, ela enfrentou a verdade. Durante 6 anos, ela tentara mudar a sua filha em vez de a aceitar. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Nesse preciso momento, um pequeno som veio de trás das grades de ferro, interrompendo-os. Toque, toque, toque. Mariana estava a bater com o dedo levemente contra o portão, algo que nunca tinha feito antes. Quando Rui e Sandra se viraram, a menina apontou para Rui, depois para Sandra, e depois colocou a mão sobre o peito. Ela está a dizer alguma coisa, sussurrou Rui. Mariana repetiu o gesto, desta vez mais claramente, apontou para Rui, apontou para Sandra, e depois pressionou ambas as mãos contra o seu pequeno coração. A voz de Sandra quebrou-se. Ela está a dizer que se importa connosco os dois. Aquele momento foi como uma lâmina a cortar a pesada cortina entre os dois adultos. Durante 3 meses, Sandra nunca admitira que estava errada. Rui nunca recuara, e Mariana permanecera em silêncio entre o seu confronto. No entanto, foi esta criança, aquela com menos voz, que quebrou o ciclo com 3 simples movimentos. E às vezes é tudo o que é preciso para 2 adultos perceberem. Estiveram tão ocupados a discutir que se esqueceram de ouvir. Mariana aproximou-se, os seus olhos a brilhar. Ela articulou algo com os lábios. Sandra caiu de joelhos, ao nível dos olhos dela. Meu amor, a mamã está a ouvir. Prometo que vou ouvir. Rui ajoelhou-se ao lado dela, a sua voz firme e calorosa. Leva o teu tempo, princesa. Sem pressão. Estamos aqui contigo. E então, como uma brisa a agitar as folhas, uma pequena voz quebrou o silêncio. Triste. O mundo congelou. Sandra pressionou a mão contra o peito, o coração quase a parar. O quê? O que é que acabaste de dizer? Triste, repetiu Mariana mais alto, as lágrimas a cair. A mamã triste. A Mariana triste. Sandra desatou a chorar. Sim, querida. A mamã está triste. A mamã tem estado triste há muito tempo. Por quê? A segunda palavra escapou, trêmula, mas forte. Sandra olhou para Rui, e depois de volta para a sua filha. Este era o momento pelo qual esperara 6 anos, e o momento que mais temia, porque para responder, ela tinha de ser honesta consigo mesma. Porque, a voz de Sandra tremeu, porque eu não sei como ser uma boa mãe sem o teu pai. Mariana estendeu a sua mão pequena através das grades, tocando na bochecha da sua mãe. Mamã. Boa mamã. Sandra agarrou a mão da sua filha, beijando a pequena palma. Não, querida. A mamã estava errada. Tentei consertar-te só porque não sabia como me consertar a mim mesma. Rui observava, o coração partido. Ele sabia que este era o momento que pertencia apenas a mãe e filha. Mas então Mariana virou-se para ele e disse a sua terceira palavra. Amigo. Rui sorriu. Isso mesmo, princesa. Sou teu amigo. Mamã. Amigo, também. Rui hesitou, depois disse gentilmente, isso é para a tua mamã decidir. Sandra levantou-se, enxugando as lágrimas. Olhou para o homem que outrora vira como uma ameaça, percebendo agora que fora ele quem trouxera a sua filha de volta à vida. Senhor. Santos Rui deu-lhe um pedido de desculpas. Não é preciso. Sim, é. Sandra respirou fundo. Eu tive medo. Medo que me levasse a minha filha, mas a verdade é que eu a perdi muito antes de o senhor aparecer. Engasgando-se, ela admitiu, eu queria que ela falasse apenas para provar que eu era uma boa mãe. Mas o senhor fê-la sentir-se ouvida sem uma única palavra. Rui acenou com a cabeça.
Talvez eu só tenha reconhecido isso porque já passei por lá. Quando o Diogo perdeu a mãe, ele também ficou em silêncio. Tentei de tudo. Médicos, terapia, brinquedos. Nada resultou até que me sentei com ele no seu luto. Não tentei consertá-lo. Apenas ouvi. Ele olhou Sandra diretamente nos olhos. A Mariana não está a resistir. Ela está a proteger. A proteger-se a si mesma e a protegê-la a si. A proteger a mamã de quê, querida? Sandra ajoelhou-se, olhando para Mariana. Proteger a mamã dos sentimentos grandes da Mariana, disse Mariana lentamente. Essa era a resposta que Sandra procurara durante 6 anos. A sua filha estivera em silêncio, não porque não conseguia falar, mas porque tinha medo que os seus sentimentos avassaladores magoassem a sua mãe. Sandra puxou-a para perto através das grades. Eu quero ouvir tudo, querida. A tristeza, a alegria, a raiva, tudo. Eu quero ouvir tudo. A sério. A sério. Chega de esconder. Vamos enfrentar isto juntas. Mariana virou-se para Rui. Rui, ajuda. Sandra e Rui trocaram um olhar. A tensão de há 10 minutos desaparecera, substituída por uma rara compreensão. Se a tua mãe concordar, sorriu Rui suavemente, terei todo o gosto em ajudar. Sandra respirou fundo e estendeu a mão. Rui. Gostaria de entrar para tomar um café. Acho que a Mariana tem mais para dizer. Rui olhou para a sua mão pálida com a manicure perfeita, depois para o sorriso radiante de Mariana atrás do portão. Com todo o gosto. E quando o portão de ferro se abriu pela primeira vez em 6 anos, não foi apenas Rui quem entrou. Foi a esperança, a cura e a oportunidade de uma família renascer. Mariana sentou-se entre a sua mãe e Rui no sofá de couro. Ela ainda agarrava o seu urso de peluche, mas agora falava. Não muito, mas de forma constante. Cada palavra era tão preciosa como um diamante. O nome do urso. Paulo, sussurrou Mariana. Como o papá, Sandra engasgou-se. Sim, querida. Igual ao papá. O papá no céu. Sim, no céu. O papá vê a Mariana a falar. Claro que sim. E ele vai ficar tão orgulhoso de ti. Mariana virou-se para Rui. O Diogo, vem brincar. Rui riu-se. Queres isso? Sim. A Mariana ensina o Diogo sobre os ursos. Naquele momento, Sandra percebeu que a sua filha nunca precisara de ser consertada. Ela só precisava de ser amada, compreendida, acima de tudo, aceite. Mas a história não termina aqui, porque um avanço é apenas o primeiro passo. A verdadeira jornada de cura para Mariana, para Sandra, e até para Rui, tinha apenas começado. Sandra fez algo que não fazia há 6 anos. Cancelou todas as suas reuniões da tarde para ficar em casa com a Mariana. Mamã, não trabalha? Perguntou Mariana, surpreendida por ver a mãe sentada ao seu lado enquanto ela desenhava. A mamã trabalha depois. Agora é tempo da Mariana. Mas o tempo da Mariana revelou-se mais difícil do que Sandra esperava. Após 6 anos sem comunicação real, mãe e filha tiveram de reaprender a simplesmente estar uma com a outra. O que queres fazer, bebê? Perguntou Sandra. Mariana pensou por um momento. Ficar quieta. Ficar quieta. Como com o Rui. Só ficar. E essa foi a primeira lição de Sandra. Por vezes, o amor não precisa de atividades ou palavras. Só precisa de presença. No sábado à tarde, Rui trouxe o Diogo à mansão dos Oliveira. O rapaz de 12 anos parecia um pouco desconfortável ao entrar no vasto jardim. Uau, pai, sussurrou Diogo. Isto parece um castelo. Lembra-te do que te disse, lembrou-lhe Rui. O que importa não é o que as pessoas têm, mas quem elas são. Mariana estava à espera junto à porta, ainda a agarrar o Ted e Paulo. Ao ver o Diogo, ela saiu, e depois gelou, envergonhada. Olá, disse Diogo gentilmente. Sou o Diogo. O meu pai falou-me muito de ti. Mariana olhou para Rui, depois de volta para Diogo. Olá, eu sou a Mariana. O pai disse que tens um peluche chamado Paulo, continuou Diogo. É um nome fixe. Como o papá, Mariana levantou o urso. O papá no céu. Diogo acenou com a cabeça. A minha mãe também está no céu. Às vezes falo com ela nos meus sonhos. E algo mágico aconteceu. 2 crianças, uma que perdeu a mãe, outra que perdeu o pai, encontraram compreensão uma na outra sem muitas palavras. Nem tudo foi fácil. Mariana falava mais,
mas também começou a expressar sentimentos que escondera durante 6 anos. Uma noite, ela ficou zangada porque Sandra teve de trabalhar até tarde. A mamã mentiu, chorou Mariana. A mamã disse que não trabalhava mais. Bebê, às vezes a mamã tem de trabalhar. Mas a mamã volta para casa em breve. Não. O papá disse que voltava em breve. O papá nunca mais voltou. Naquele momento, Sandra compreendeu. Mariana não tinha apenas medo de falar. Tinha medo de confiar. Sandra ajoelhou-se, abraçando a filha. Tens razão. O papá prometeu voltar, mas não pôde. A mamã é diferente. A mamã vai sempre voltar. Prometo. Prometes? Prometo. E se estiveres preocupada, podes ligar ao Rui. Ele fica contigo até a mamã voltar. Sandra começou a convidar Rui e Diogo para jantares semanais. Essas refeições rapidamente se tornaram os momentos mais preciosos para ambas as famílias. Mas nem sempre foi fácil. Às vezes, Diogo sentia ciúmes por partilhar o pai. Às vezes, Mariana ficava chateada porque Diogo falava livremente com Rui. Às vezes, Sandra e Rui entravam em conflito sobre estilos parentais. Isto é mais difícil do que eu pensava, admitiu Sandra uma noite, depois de as crianças estarem a dormir. As coisas boas geralmente são, sorriu Rui. Mas olha para eles. Vê o quão longe chegaram. E Sandra aprendeu isto. Família não é perfeição. Família é escolher ficar juntos, mesmo nas partes difíceis. Sandra acordou às 6h30, não por causa do trabalho, mas por causa do riso vindo da cozinha. Desceu e encontrou Rui a ensinar a Mariana e ao Diogo como fazer rabanadas. Mamã, Mariana correu para abraçar. O Rui ensina-me a cozinhar. Sandra olhou para Rui, que sorriu. Espero que não se importe. O Diogo queria partilhar a famosa receita de rabanadas dos Santos. Não me importo nada. Naquele momento, Sandra percebeu, a vida podia ser diferente. Não a vida impecável que ela tentara construir, mas o belo caos de uma família real. Mariana, chamou Sandra enquanto observava a sua filha a brincar com Diogo no jardim. Vem cá, querida. Mariana correu, já não tímida ou medrosa. Sim, mamã. A mamã só quer dizer que estou orgulhosa de ti. Não porque falas mais, mas porque estás a ser tu mesma. Mariana pensou por um momento. A mamã também está diferente. Como é que eu estou diferente? A mamã ouve. Agora. Antes, a mamã falava. Agora, a mamã ouve. A verdade era inegável. Sandra aprendera a maior lição da sua vida. Por vezes, o melhor tipo de amor é o silêncio de ouvir. Numa tarde de final de outono, Sandra estava à janela a observar Rui ensinar Mariana e Diogo a apanhar as folhas caídas. Os três riam juntos no ar fresco. Maria aproximou-se. Menina Sandra, parece feliz. Estou, sorriu Sandra. Pela primeira vez em anos, estou verdadeiramente feliz. O Sr. Rui, ele é um bom homem. Sim, é. Acha que talvez um dia. Sandra olhou para Maria, e depois de volta para fora. Não sei o que o futuro reserva, Maria. Mas sei isto. Seja o que for, estamos a construir algo bonito. No jardim, Mariana correu para dentro, com os braços cheios de folhas douradas. Mamã, olha. O Diogo ensinou-me a fazer uma coroa de folhas. Sandra ajoelhou-se enquanto Mariana colocava a coroa na sua cabeça. É linda, bebê. Como a família, disse Mariana seriamente. Peças diferentes, mas bonitas juntas. Sandra abraçou a sua filha, olhando por cima do ombro dela para ver Rui e Diogo a aproximarem-se. Sim, querida. Bonitas juntas. Eles não sabiam o que o futuro traria. Não sabiam se Sandra e Rui alguma vez se tornariam um casal. Não sabiam quão grandes seriam os próximos desafios. Mas sabiam uma coisa. Tinham aprendido a amar sem controlar. A ouvir sem consertar, a estar juntos sem perfeição. E talvez isso seja a coisa mais importante que uma família pode ter. A vida raramente se fecha com um final absoluto. Mas, por vezes, os novos começos são mais bonitos do que as velhas conclusões. E, por vezes, a família não é onde se nasce. É onde se escolhe pertencer. Sandra, Mariana, Rui e Diogo estavam a escrever a sua própria história. Encontrando-se nos momentos mais inesperados e aprendendo a tornar-se uma família à sua maneira. Porque as melhores coisas vêm muitas vezes dos lugares que menos esperamos.
E, por vezes, o amor não precisa de palavras. Só precisa de presença, escuta e aceitação. Se encontrou significado nesta história, lembre-se, ao ouvir verdadeiramente, podemos mudar a vida de alguém. E, por vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais pequenos. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gosto, subscrever o Tempo de Histórias Verdadeiras e ativar o sino de notificações para não perder as próximas histórias. Diga-me nos comentários que pequeno momento uma vez o fez sentir-se verdadeiramente ouvido. Partilhe-o abaixo, porque algures por aí, a sua história pode ser o milagre de que outra pessoa precisa.